Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Cá estou rouco ainda, Lua. Tudo bem com você? Tudo bem, Tadeu Rodrigues? Você tá com essa voz Voz de sexy, locutor, galanteadora. Eu voz acho que você tem que rouca. aproveitar esse tom mais grave Gravar um aí. álbum, cantar umas músicas. Quem sabe? Quem sabe minha carreira musical começando aqui. Pois é, uma oportunidade. A gente está gravando num domingo, que a gente não faz muito, né? É, e a gente tá começando não, né? No meio do mês aqui, já em pré-flip. Logo, logo Caramba, estaremos no Festival Literário de Paraty. Todos delícia. nós, a convidada vai estar, eu, você, vou estar lançando meu livro lá. Então, quem tiver por lá e quiser dar um abraço em mim, na Lua, é só chegar lá na Casa para Todos ou acompanhar nossas redes que a gente vai falar por onde a gente vai estar por lá. E quem quiser também conhecer um pouco do meu livro e bater um papo, vai ser um prazer enorme estar com vocês. Como é que vai a É, ansiedade? um pouco ansioso, viu? Lançar assim num lugar que não Que tem não é muito. o Não fora é de nosso posse. espaço, né? Fora de Poços, Uhum. fora de São Paulo, da onde a gente tem mais amigos e tal. Mas vamos lá, né? A Vai gente vai ser lançar, a gente sucesso, vai vai ser conversar com as maravilhoso, tenho pessoas, certeza. conhecer os amigos. A Flip é sempre gostoso, né? É um festival muito bom, é um lugar de um astral muito gostoso. Eu acho que a gente vai se divertir, que eu acho que, no final das contas, esses festivais, o que a gente deve prezar sempre pela diversão, né? O que vale a Isso aí. pena. Recebidos, eu não fui no correio essa semana, mas eu recebi um aqui na minha casa, o livro novo do José Maria Braga, A Mentira do Amor Perfeito. O José Maria Braga, que eu li O Menino Pelado dele, que é um livro muito bom, e ele me mandou de presente aí esse romance que tá maravilhoso. Eu já tô na metade dele, logo logo eu termino, tô adorando a literatura, até falei, quem me segue no Instagram já sabe. Então, quem sabe a gente bate um papo com ele aqui também. E a semana que vem eu vou aos Correios, aí eu vou pegar todos os recebidos bonitinhos, editoras que mandam, me perdoe, mas é que foi muito corrida a semana, e para juntar essa gripe, né, que estávamos falando agora há pouco. Então, se preparem para a lista da próxima semana, que vai ser É isso aí, extensa. vai ser longa. E aí, Lua, esquecendo mais alguma coisa? Não, só para lembrar a galera de dar a nossa notinha no Spotify, aquela notinha gentil, 5 estrelas, nos seguir, nos favoritar no Deezer, no seu streaming preferido aí. É isso aí, pessoal. Quem ouvir e quem curtir, faz esse favor pra gente, de compartilhar e de marcar também lá nos favoritos, de Isso, dar a nota que é muito importante para nossa distribuição aqui. Beleza? Lua, faça as beleza. honras da casa. Quem está na nossa sala de estar hoje? Hoje a gente está como sempre, recebendo uma autora muito especial, que é a Helena Machado, que é comunicadora social, atriz, dramaturga, premiada ainda pelas peças Sexton e Aos Peixes, e estreia agora na ficção com seu romance Memória de Ninguém. E a gente vai falar justamente sobre esse livro, Memória de Ninguém. Helena Machado, querida, seja muito bem-vinda. Uma honra recebê-la aqui no nosso humilde programa, no nosso humilde podcast. Ah, eu Como que fico vai? super feliz, gente. Enfim, pela segunda vez eu digo que eu fico muito É, feliz. o pessoal de casa não sabe, mas nós tivemos uma É, tentativa de gravar, que o mundo tecnológico nos impediu de efetivar essa gravação. Sim. Mas verdade. Hoje hoje sai. o universo conspirou a favor. Esse domingão preguiçoso. A gente está gravando domingo e vai no ar já nessa terça. Então nós estamos aí gravando praticamente. A gente tem feito isso, né, Lu? Esses últimos Feito. episódios foram assim, né? Muito. A gente tem tido bastante pauta e a gente está tentando deixar a pauta bem atual, assim. O pessoal Uau. que está participando dos prêmios, o pessoal que tá lançando o livro, que está aí correndo com os livros, né? Para fazer jus ao programa. Helena, queria te Isso. parabenizar pelo livro, para a gente começar nosso papo aqui. Eu gostei muito. Eu fiquei muito feliz de me reconhecer muito na protagonista do seu livro, até por conta das divagações que ela faz. Eu faço muito também, apesar de eu ter uma família
estruturada, no sentido amplo, né? Acho que problemas familiares todo mundo tem, mas eu venho de uma família de muito diálogo, venho de uma família estruturada e ainda assim me surge uma série de questões familiares, uma série de questões de tradições e tudo mais. Então, eu queria só dar uma pincelada para o pessoal de casa sobre o seu livro, para o pessoal saber mais ou menos do que a gente está falando, para quem não teve acesso e vai querer ler. Memória de Ninguém, a Helena me corrige se eu estiver errado, mas é um livro basicamente sobre um start de um luto após a morte do pai, o pai aí que morre tragicamente, tem um irmão morto também, e tem a problemática da filha com a mãe, junto também com as irmãs, e a protagonista, prestes a fazer 40 anos, ela entra numa crise, e ela vai tentar entender a própria vida, tentar entender todas as suas confusões, e ela volta para a casa dela de infância, e lá ela é recebida com muitas memórias, muita nostalgia. Ela tenta dar um sentido para tudo isso, né? A relação com a mãe, com as irmãs gêmeas. Ela fala sobre distúrbios alimentares, tragédias familiares, fala sobre relacionamento abusivo. E então eu queria que você começasse, Helena, falando para gente, feito essa introdução, se quiser acrescentar mais alguma coisa, mas você fala em seu livro sobre o luto e, de certa forma, como que os recomeços que advêm dele são doloridos. Você experienciou algo semelhante na vida pessoal que levou a criar essa história? A gente vê que a dedicatória do seu livro é para o seu pai, inclusive, né? Sim, eu achei sua apresentação perfeita, Tadeu. Acho que eu não tenho nada a acrescentar sobre a sinopse do livro, né? Eu vivi isso na minha vida pessoal, um processo de luto intenso pela morte do meu pai, porque meu pai morreu de verdade, né, em agosto de 2015. Daí eu comecei a escrever esse romance em agosto de 2016, um ano depois, na oficina da Carola Saavedra, que é uma grande amiga, que se tornou uma grande amiga, né, mas era muito admirável, era uma escritora que eu sempre admirei muito. E aí eu fui fazer a oficina de romances dela, e aí a partir daí começou a surgir, a partir de uma indagação minha mesmo, enfim, o processo de luto que eu fui lançada com a morte do meu pai me jogou numa depressão profunda, e eu não sabia meio que o que fazer com aquilo tudo. E daí eu fui fazer a oficina da Carola, e aquilo começou a surgir naturalmente, a partir de uma indagação com o tempo, com o que permanece, com o que vai, e até que ponto a gente tem o controle sobre essa decifrável e incontrolável que é a passagem do tempo. E aí eu parti dessa experiência minha real e depois fui para o terreno ficcional. E aí o livro é bem isso que você conta, né? Dessa mulher que entra numa crise profunda aos 40 anos, prestes a completar 40, e que acha que ela pensa muito, essa coisa que você falou dos pensamentos. Então ela está o tempo inteiro pensando massivamente, tentando fazer conexões sobre tudo, então, e se angustia no meio disso, porque ela pensa muito e não consegue concretizar nada. Então ela está em crise com a passagem do tempo, assim. Acho que é meio que isso. E sim, surgiu dessa minha questão real com o tempo e com a morte do meu pai. Quando a gente fala sobre uma memória de ninguém, é muito fácil a gente ligar a um apagão coletivo, mas lendo o livro tem muito mais a ver com uma dor coletiva, né? Onde todo mundo, em alguma medida, se identifica com a protagonista do livro. Como que você agora lê a sociedade e as relações familiares, assim, como um todo? Gente, tudo muito difícil. É verdade. Sessão de análise. É, essa coisa da memória, Lua, que você estava falando, quando você fala coisa da memória de ninguém, eu acho que de alguma maneira, no caso da protagonista desse livro, eu acho que também é um caso nosso, enquanto sociedade, assim, é como se fosse esse apagão a qual você se referiu, porque existem memórias que vêm à tona com esse retorno dela para casa de infância, e coisas que ficaram apagadas por muito tempo, que talvez pertencessem a ninguém. Então, ela precisa se apropriar dessas memórias para, de alguma maneira, conseguir reconstruir um presente e, quem sabe, poder construir um futuro. Então, ela acho que ela coloca palavras em coisas que nunca foram ditas e que vêm à tona nesse processo de luto, nessa crise, nessa
sei lá, Busca. né? Nessa busca aquilo que essa crise joga, né? E eu acho que, de alguma maneira, a gente só pode construir um presente e pensar no futuro se a gente sabe quem a gente é. Eu acho que não é à toa que, quando você vai destruir uma sociedade, você destrói, por exemplo, os monumentos culturais numa guerra. Você lança bomba sobre aquilo. E eu acho que a gente padece disso, né, sociedade brasileira, desse esquecimento. Eu acho que, se a gente não tivesse esquecido a ditadura, e o que aconteceu já tanto de exploração, né, do nosso país, a gente jamais teria eleito Bolsonaro e ter, enfim, quase reeleito ele de novo. Então, acho que está tudo muito articulado, e eu acho que isso também tem a ver com os traumas, porque as relações familiares, essa coisa de que a infância é um universo lindo e maravilhoso, eu acho que isso é uma grande falácia, que a vida se divide justamente no momento em que você fala: puta que pariu, minha infância foi uma merda, minhas relações familiares não são essa coisa da que a gente vive na sociedade capitalista, do sonho da margarina, tudo lindo e maravilhoso. Não, tudo traz questões, né? Questões que a gente traz, qualquer seio familiar traz questões que mexem com os espelhamentos, eu acho, assim. Então, eu acho que todos esses traumas, se a gente não consegue dar conta deles, ou se a gente tenta ignorá-los e jogá-los no esquecimento, eles contribuem para que, inconscientemente, a gente acabe retornando a eles e agindo da pior maneira. Eu acho que isso tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Você acha que o luto para protagonista foi uma, um canal para reconhecimento dela de si para consigo, assim, foi um start ali? Sim, acho que sim. Que total isso. É uma coisa de encarar a si mesma, encarar coisas que talvez tivessem sido colocadas, nunca faladas, ou nunca, não faladas verbalmente, mas não acessadas, e não como se tivesse dado do nome às coisas, né? Porque, a partir do momento em que você está no terreno do sem nome, você não tem muita propriedade. Então, acho que é uma tentativa dela de, assolada por essas memórias que o processo de luto joga, conseguir dar algum sentido para elas, apesar desse sentido ser sempre falacioso, porque eu acho que é um sentido que todos nós criamos para a vida, né? E, na verdade, a vida não tem muito sentido, mas a gente vive procurando algum sentido, eu acho que através ou da ciência, ou da religião, ou da arte. Então, acho que é meio que isso, a procura de um sentido em cima desse passado. Eu quero fazer uma ligação no que vocês duas estavam falando, que eu acho interessante isso. Ligar isso que a Helena falou da memória, né? De quando se quer esquecer um povo, quando se quer deixar de contar uma história, você elimina, de certa forma, o que pode levar à memória, né? O próprio livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos, fala um pouco disso, né? Dessa questão da memória. Os bichos que cá estão já não sabem mais porque lutam, né? E você foi me falando, até me veio isso na cabeça. Quando a gente lê o livro, Helena, tem essa relação complicada da protagonista com a mãe, né? Que, de certa forma, é também uma ode ao amor incondicional que a gente vê, né, em todos os lugares, de amor de mãe e filha. O amor daquele laço primeiro, né? Aquele laço de sangue primeiro. E hoje a gente sabe que o amor ele é colocado num lugar muito estranho em algumas famílias, né? Seja pela própria estrutura capitalista da sociedade e seja principalmente pelo momento político que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje com rachaduras familiares por conta de ideologias, por conta de política mesmo partidária até, por conta de um classicismo também, né? Como que você vê, você que escreveu esse livro tão bom, tão bonito, como que você vê o amor, Helena? Que você tem para falar sobre o amor pra gente? Esse amor que você enxerga hoje momentâneo, esse amor incondicional mãe e filha, como que você faz essa leitura? Eu fiquei muito curioso de saber o que você pensa sobre isso. Eu acho que qualquer espécie de amor inclui o ódio e a raiva também. Eu acho que, principalmente em relação mãe e filha, pelo menos a protagonista do meu livro, e que eu acho que, como eu vejo as relações, assim,
eu acho que sempre que existe muito amor, que o amor, na verdade, ele não é o oposto do ódio ou da raiva, que, na verdade, esse amor idealizado, ele não existe. Então, eu acho que todas as relações, se você tem relações de intimidade com qualquer pessoa, o amor, ele engloba tudo. E, para mim, esse é o verdadeiro amor, um amor que não é maniqueísta e que não faz, enfim, pelo menos eu tentei transmitir isso no meu livro, os personagens do meu livro, eles não, a protagonista tem muito amor por todos eles e enxerga todas as questões que esses relacionamentos provocam e o quanto ela tem raiva também e sente tristeza e compaixão e toda essa enormidade de sentimentos. Então eu vejo o amor como um grande abração desses sentimentos todos, sabe? Que são opostos e ao mesmo tempo se repelem, se atraem. Então, acho que é um grande bolsão, assim. Talvez eu acho que por isso seja o maior, porque ele engloba todos, de algum jeito. Sei lá, tá pensando isso agora, essa coisa do amor. Que pergunta difícil, né? O que é o amor? Ainda mais nos Nossa, dias de hoje, né? ainda bem que ainda bem que a pergunta foi feita para você e não para mim, porque eu estava pensando aqui o que que eu responderia. O amor sempre Nossa, ele, né? mas eu acho que a gente está muito dominado por essa sociedade capitalista, esse ideal de amor romântico, né? Que foi criado em tudo. Tipo, eu fico pensando nessa questão, por exemplo, mãe e filha, que é uma coisa muito forte. Poucos romancistas brasileiros abordam a questão mãe e filha. E eu lembro que eu conversava isso muito com a Carola, que ela disse que quando ela foi escrever Com Armas Sonolentas, que eu não sei se vocês leram, que é um livro Não, belíssimo, Não. mas eu já é ouvi muito falar muito bem, lindo. aliás. Sim, ela falava muito sobre isso. Todo mundo tem uma mãe. E ela, para escrever o Com Armas, foi procurar romances que abordavam a relação mãe e filha, e são pouquíssimos, principalmente no Brasil. Então, eu acho que muito por conta dessa idealização, e eu acho que é isso, a gente tem que falar as coisas e trazer os temas que nunca foram escritos na literatura, que não é verdade isso, muitas coisas já foi escrito, sabe? E eu acho que só assim a gente pode tirar essa coisa maniqueísta de todos os sentimentos, que, enfim, é muito Você doido, tem uma né? relação boa com a sua mãe? Sim, muito boa. Cheio de questões, mas assim, questões que amadurecem ao longo das nossas trajetórias, né? E que incluem as dificuldades, é claro. Sim, claro. Eu acho que esse tema é um tema muito sensível, né? Parece que as pessoas têm muita dificuldade de falar disso, até para não refletir em si, nessa mistura que as pessoas têm de misturar o autor com o personagem, Uhum. né? Às vezes existe muita eu acredito, essa preocupação, e como é difícil também de você ler também hoje, mesmo a gente entendendo que essa relação não deve ser romantizada de mãe e filho, né, mas como também é difícil você ter literaturas que falem, né, que digam para a gente da maternidade, enfim, fazendo o inverso, falando o inverso Uhum. daquilo que o Tadeu abordou aí. O livro, em certa medida, invade a vida privada de alguém. E em nossos tempos, assim, a exposição é algo muito certo, né? Tá muito, muito latente, né? Nessa coisa no advento dos smartphones, de tudo, né? Hoje, em todo lugar, você faz um vídeo, tudo que você faz, alguém está gravando. As pessoas também expõem muito suas vidas, suas dores, suas lágrimas, seus desesperos. Como é para você, que criou uma história tão significativa, reconhecer na vida real essa exposição toda dos outros? Até que ponto é importante a gente falar dos nossos lutos, ou das nossas dores em si, dos nossos desesperos, das nossas descobertas? Hoje não está fácil, não, Eliana, vou te falar. Porra, eu estou pensando aqui enquanto estou falando. Enfim, a gente pode, às vezes, também, né? Tudo na vida é momentâneo. Você pode falar Mas, uma assim, coisa depois. quando você traz um livro tão rico, né, em É detalhes, inevitável, né? Não principalmente falar, né? em relações, assim, né, Porque ele provoca muito, né? O livro é um é, livro que te provoca o tempo é todo, assim, possível né? de destrinchar muitas É. coisas ali, né? Então,
Sim, mas assim, o que eu acho é que essa personagem, ela é muito sincera com ela mesma, ela não tem medo de se expor, mas não é essa exposição, eu acho que é completamente diferente dessa exposição a qual estamos submetidos. Porque a partir do momento que a gente tem uma rede social, a gente está criando um alter ego de nós mesmos, né? A gente cria um perfil ali e a gente alimenta aquilo ali do que a gente quer, e geralmente são só de belezuras, né? Como eu sou feliz, como, sei lá, como eu nado maravilhosamente, olha os livros que eu leio, olha o meu namorado. Olha a minha namorada, o meu cachorro, a minha gata, meu filho, minha filha, minha família doriana. São só coisas lindas. É muito Verdade. difícil você ver alguém se expor no seu lado ruim. Então a gente vai criando ali personagens de nós mesmos que não são os personagens reais. E às vezes é muito difícil, o tanto que eu fico pensando, né, comigo, que esses universos também em momentos em que eu estou muito vulnerável, me oprimem muito, porque eu acho que a vida de todo mundo é perfeita, que ninguém tem nenhum problema e que todo mundo consegue fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E, meu Deus, eu não dou conta de nada, socorro! Como que todo mundo consegue? E aí você entra numa paranoia de ficar no sentido da comparação. Então, eu acho que tudo faz com que a gente viva outros mundos muito doidos e, ao mesmo tempo, muito fantasiosos. E eu acho, assim, o que eu vejo na personagem desse livro é que ela não tem medo de expor a sua podridão, as suas dores e os seus traumas mais profundos. Então, acho que é uma exposição muito diferente da exposição que a gente... E através da palavra, de uma linguagem que ela cria a partir da palavra, para abarcar isso, né? Eu acho que é bem diferente desse mundo criado através de imagens selecionadas e, né, todas lindas, imagens lindas, um mundo belo, perfeito, todo mundo é feliz e faz um monte de coisas. Tudo bem que eu não estou sendo exagerada, que muita gente se expõe e fala, nossa, hoje não foi um dia legal, ou não sei o quê, não sei o quê. Mas é muito louco, por que que você... Ai, não sei, essa pergunta é tão difícil, mas assim, a gente escolhe, né? Tudo bem que essa personagem também escolhe do que ela quer falar, mas eu acho que é muito nítido, assim, esse mundo virtual que a gente vive, que não 100%, mas a maioria das coisas são coisas legais. Sobre nós É, mesmos, que eu acho que é um jeito que a gente gostaria de se ver, né? Como eu gostaria de me ver. o que eu gostaria de ser visto, né? É engraçado isso, conforme a Lua foi falando, me veio também na cabeça esse momento que acaba virando, que às vezes é um momento muito íntimo para uma pessoa. Eu concordo com você, Lena, a maioria das pessoas mostra uma vida, né, de sonhos, e quando não, quando as pessoas expõem os seus lutos para os outros, né, eu acho tão perverso, porque quando cai na rede, isso se torna banal, se torna ridicularizado também. Então, eu acredito que o perigo da exposição da sua tristeza, que deve ser feito para as pessoas que de fato vão te ouvir, vão te acolher de certa forma, é você cair num mundo que as pessoas podem tirar sarro de você, ou podem te menosprezar por isso, ou podem julgar a sua tristeza. Até tava vendo esses dias os memes, né, da campanha presidencial, das pessoas chorando e desesperadas, porque o Bolsonaro perdeu, os bolsonaristas, no caso. Uhum. E a gente, né, rindo daquela situação cômica, porque é cômica mesmo, e a Uhum. gente não vejo um problema nenhum rir. Eu dou muita risada dessas coisas, então eu sou a pessoa Até porque é que um posso falar. meme, né? É um Então, É, meme. e eu fico pensando, eu falo, cara, quanto que essa pessoa não deve ter se arrependido de ter, no momento de desespero que ela estava vivendo, tem até um cantor gospel, Regis Danese, que eu estava assistindo no canal do Thiago Santinelli, que ele estava analisando os memes, que tem ele ligou o seu celular, eu não sei se é falso ou não, mas ele começou a chorar, eu falo, cara, onde que a pessoa tava com a cabeça de falar assim, nossa, eu tô muito triste, eu tô chorando, eu estou completamente vulnerável, vou ligar meu smartphone e vou colocar isso no mundo para odiadores verem também, né? Hoje vocês foram falando, eu fui pensando nisso, eu falo. Como que a relação da tristeza e do luto chega diferente hoje, né? Claro que é uma situação diferente do livro, né? A protagonista, ela tá vivendo aquilo e, de certa forma, você, enquanto escritora, está expondo apenas para os leitores, aquela ficção, então são outros mundos diferentes. Mas eu acho que vale a reflexão também, né? Sim, Como que você vai total. viver seu luto e como que você quer viver seu luto, né? Não sei, eu fui pensando aqui. Mas aí eu também fiquei vendo sobre o que você falou e que a Lua falou, que eu acho que também varia de pessoa para pessoa, né? Porque tem gente que realmente tem a necessidade. E eu entendo, por exemplo, alguém muito próximo de você morre,
você também se sente, porque o universo virtual, ele ao mesmo tempo que ele afasta, ele aproxima, né? Olha quanto a gente Sim. está aqui aproximado por conta do universo virtual. É muito doido. E alguém fala, gente, eu acabei de perder meu pai. E daí todos os amigos vão falar, poxa, sinto muito, ou de alguma maneira a pessoa se sente abraçada do outro Acolhida, lado né? da tela. Então é tudo muito, muito paradoxal, né? Não sei. É. É louco isso. Helena, Matheus, quer fazer uma pergunta Não? antes? Porque você fez uma Pode. reflexão. Pode fazer. Vou fazer a pergunta tanto dentro do contexto do livro, né, quanto para você mesmo que já experienciou o luto, assim. O quanto que uma morte de alguém, aqui a gente colocou comum, porque a gente não trouxe para a sua experiência, mas assim, alguém comum, alguém próximo, reverbera nas pessoas que ficam. Eu acho isso muito forte, porque eu acho que é uma ausência que se torna a maior presença, principalmente logo após a morte, né? Quando alguém muito íntimo, muito próximo a gente morre. A constância da ausência, ela se torna uma presença muito forte. Então, eu acho que isso mexe com todo mundo que era muito próximo, né? Tem até uma passagem do meu livro que a protagonista cita uma frase que é do Oliver Sacks, que fala que quando alguém vai embora, leva embora junto o ponto de vista dessa pessoa sobre a gente. Então, de alguma maneira, pelo menos para a protagonista do meu livro, é como se o pai tivesse levado embora a visão dela enquanto criança, porque era um pai que meio que tratava ela de maneira infantilizada. Então, do nada, ela se sente lançada no mundo dos adultos, sem dar conta daquilo. E eu acho que esse livro é uma grande travessia dessa pessoa que se considerava ninguém, por não conseguir dar conta da vida, e essa grande travessia faz com que ela saia, ao final, se sentindo, quem sabe, alguém. Então, eu acho que o luto, o processo de luto, ele coloca de qualquer maneira quem era muito próximo à pessoa em contato consigo mesmo. Eu acho que é uma grande pancada no. Eu acho que, sei lá, o que mais forte que a dor para nos colocar em contato com nós mesmos. Acho que talvez não tenha nenhum outro sentimento. Não sei, pensei agora, mas eu acho que é meio que isso, assim. É interessante pensar sobre isso, sabe? Quando você lê o livro também, você tem uma sensação de que o mundo ele não se importa muito pra gente, né? Nós somos pequenos diante do mundo, a gente morrer hoje, o mundo vai estar exatamente do mesmo jeito amanhã. Se a humanidade for extinta, o mundo vai estar do mesmo jeito amanhã, né? O mundo vai amanhecer, as pessoas vão nascer, independente das nossas dores, assim. Quero fazer uma pergunta agora, fugindo um pouco do livro. Como que você vê isso, assim, você, Helena, escritora, produtora de teatro, como que você vê a insignificância humana? Como que você reflete sobre isso? Se é que você reflete. Gente, Filosófico, né? Isso dá uau! gravar domingo. Gravar domingo é isso. Eu nem bebi Sonho, cerveja sonho. hoje. É... Tá Nossa, como é que eu. faltando, é por isso, tá faltando um pouco de. Tô brincando, Faltando um pouco de álcool, que eu tô doente, senão eu não bebia Essa hoje. gripe está deixando ele muito A gripe. existencialista. né? Filosófico. Ai. Bom, eu acho que nós somos insignificantes mesmo, né? Mas nós somos o que nós temos no meio da nossa insignificância. Então, é muito doido, assim, por exemplo, quando você estava falando agora sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente fica envolto em nós mesmos, nas nossas questões, e a gente meio que nesse processo umbiguento e não vê o que está acontecendo em volta, né? Então, quase sublinhando todas as questões do próprio umbigo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que se a gente se afasta completamente dessas questões, dá naquilo que a gente estava falando antes, que é você colocar tudo para debaixo do tapete e, de alguma maneira, reverberar para fora de um outro jeito. Então, acho que quanto mais bem resolvido a gente é com a gente mesmo, mais capacidade a gente tem de dar amor.
e de ser bom para o mundo e contribuir para a sociedade como um todo. Então, acho que os dois caminhos eles andam paralelamente. Porque, por exemplo, pessoas que eu pensei aqui agora, muito ressentidas, que eu acho que, por exemplo, é o público bolsonarista, são pessoas que acham que a sociedade deve algo a eles. A maioria dos bolsonaristas, eles são ressentidos, eles acham que tem algo que falta e que alguém é o culpado. Então, você está sempre jogando a culpa em alguém. E eu acho que esse processo de olhar para si também é meio que você dar conta das suas próprias culpas e das suas incapacidades de dar conta. E eu acho que dando conta dessa ausência de capacidade de dar conta é a melhor maneira da gente reverberar para o outro, né, para o mundo. Então, acho que dentro da nossa insignificância, a gente é o que a gente pode abarcar antes de abarcar o outro, né? Enfim, é porque tudo é tão paradoxal na É. existência, Mas eu né? acho legal que o seu livro provoca isso na gente, sabe? Eu, particularmente, consigo conversar sobre vários temas filosóficos, Uhum. com várias passagens do livro. É uma sensação muito parecida, o nosso papo aqui de hoje. A Lua pode concordar comigo ou não, mas parece muito o papo que a gente teve com a escritora A Tatiane Tati, Lazarotto, eu lembrei da A no Tati, Tati, a livro. gente se conheceu há pouco das tempo. armas. Ah, Ela é? é maravilhosa. E a gente fez uma mesa juntas. E Ah, olha depois nós só. fomos a um samba. Eu acho o livro dela lindo. E a gente Lindo fez quando as uma árvores mesa. morrem. Exato. E nós fizemos uma mesa justamente falando sobre o luto e como o luto se dá de maneira completamente diferente no meu livro e no livro dela. Mas são várias. A gente troca muito, a gente vai se encontrar agora na Flip, mas nossa, eu amo o livro da Tati, é Nossa, eu muito achei isso muito belíssimo. bacana, gente. Eu tô conversando com você aqui, lembrando do nosso papo, Eu estava lembrando de várias fases também do livro dela, assim, inclusive da né? parte que você, né, que a protagonista ali tem que lidar com as coisas, com os objetos Uhum. de quem morre, né? Ali. Aquela Tipo assim, você relação não quer fazer nada material, né? disso, né? Sim, Você quer só sofrer, às vezes, sim. e você tem que lidar com todo aquele protocolo do próprio, né, de velar, né, de enterrar, Uhum. enfim, toda essa coisa que não dá para Atestado desprezar, de né? óbito, Isso, tudo. todas essas coisas burocráticas, né, Sim. que envolvem a morte, que é muito penoso, né, para quem Uhum. perde, assim. Quem Você tiver em estava casa, falando. inclusive, só fazendo um parênteses, quem tiver em casa e estiver gostando do papo, quiser ouvir o episódio com a Tati Lazarotto também, vale muito a pena. Terminando de ouvir esse aqui, pode ouvir na sequência, que eu acho que vai ser um conjunto legal, né, Lu? Vou Desculpa, fazer pode falar. só uma observação que a gente está falando você falou sobre o ressentimento dos bolsonaristas, né? Uhum. E fazendo um link com a insignificância da qual o Tadeu perguntou, aí a gente vai para o outro lado, porque esse envolvimento muito religioso que existe no meio bolsonarista traz esse sentimento de ser uma pessoa especial, Uhum. por ter sido escolhido por um Deus, né? Por Uhum. ter tido o aval de um Deus, tanto para governar quanto para ser governado por um presidente que foi a escolha divina, né? Então, assim, aí a gente traz uma observação antagonista, né? A insignificância da qual o Tadeu falou e te perguntou, porque Uhum. nesse caso é totalmente oposto. Mas a gente está falando de bolsonarismo, porque aqui a gente pode falar, porque aqui não tem bolsonarista Aqui é um escutando estado a gente. autoritário que a gente pode falar tudo e não seremos punidos por isso. E provavelmente a gente não tem bolsonarista escutando. Acho que não tem bolsonarista no Rabisco. Mas Tanto eu quando a gente queria posta coisa falar, do Bolsonaro, a gente perde poucos não, já seguidores, tem então. tanto tempo que a gente já fala mal do Bolsonaro, que Ah, se tiver, Deve ter só se ficado cair nenhum de aqui. paraquedas aqui, mas se cair nesse episódio, já vai. Vai rachar fora. Ai, Eu gosto gente. muito do título. Para mim é um título bastante poético, Memória de Ninguém.
E essa escolha foi a partir do momento que a história se desenrola para você, ou, ou foi no final mesmo, quando tem aquela parte bem técnica Uhum. de pensar no título? Nossa, E hum, na sua visão de autora, porque a gente, né, depois que você passa a história, a gente interpreta também a coisa de claro. forma diferente, né? Mas no seu olhar de autora, o porquê de Memória de Ninguém? Que legal essa pergunta. Até porque eu também acho interessante eu colocar palavras nessa trajetória do título, que eu nunca tinha falado sobre ele. Mas esse livro, eu terminei de escrever ele em janeiro de 2019, e ele foi, quase não foi, em várias editoras, né? Até eu finalmente ganhar o Toca do Marcelino, e eu quero sempre louvar o Marcelino, porque ele tem Querido uma iniciativa Marcelino. maravilhoso, e é uma iniciativa raríssima que ele faz, né, o Prêmio Toca, que premia escritores estreantes com seus livros inéditos, que eu acho que no Brasil, a gente só tem o Sesc de Literatura, que premia romances inéditos, e o CEP, eu acho. Então, é muito linda essa iniciativa do Marcelino, né? E sobre o título. Ah, então, por que que eu estava falando isso tudo? Porque aí, durante esse processo de encontrar a editora e publicar, e esse vai, não vai, algumas vezes, esse título foi se alterando, mas a princípio ele era um número, que era 1757, que é um número que surgiu de maneira mágica, que é o número da casa para a qual a protagonista retorna, e depois ela percebe ao longo da narrativa. Ah, enfim, também não tem problema com esse negócio de spoiler, mas para mim isso é muito metafórico, porque ao longo da narrativa ela percebe que as casas em que ela morou, elas eram compostas desses mesmos números, 1, 7 e 5, no caso, só que em ordenações diferentes, como se fossem parte de um anagrama, que seria a casa, todas essas casas que ela habita estão dentro dela mesma. Então, é como um número que abarcasse todas as casas dela, e como se fosse todas as cascas dessa protagonista. Mas isso é a leitura que eu faço simbolicamente enquanto autora, que obviamente cada leitor, e eu acho isso que é interessante, pelo menos eu acho, nos livros que eu gosto, é dar essa possibilidade do leitor completar a narrativa e ter o seu próprio entendimento, né? Então, nessa questão Aí por quê? Porque daí ficou um tempo com esse número 1757, depois virou a casa 1757, aí depois tinha editor que falava, meu Deus, mas isso parece uma data, vão achar que é um livro histórico. E aí isso foi vindo, e aí o Gustavo Pacheco, que também é um autor que eu admiro muito, que escreveu Alguns Humanos, um livro de contos lindo, que ganhou o Biblioteca Nacional, me convidou a ler o meu livro e convidou para publicar o primeiro capítulo na Granta, que é aquela revista de literatura portuguesa muito, enfim, é importante. E aí, na véspera de fechar, ele falou, cara, você precisa decidir o título. E daí e esse título realmente não estava me batendo. E aí eu tenho um tio que a protagonista, né, essa parte é uma parte que eu me inspirei na realidade, que ela tem um tio que era poeta. Eu tenho um tio que era um grande poeta maranhense, Nauro Machado. E ele tem falei, tio, me dá uma resposta. E aí fui, Aí peguei veio abençoadamente. o livro dele, Nau de Urano, e falei, Nau de Urano, que é em si, no título em si mesmo um anagrama. Enfim, joguei um tarô das cartas sagradas do xamanismo, sei lá, das plantas, e perguntei, tio, me dá uma resposta. E aí, olha a loucura da história, porque aí eu abri no primeiro verso de um poema dele que fala: o nada é ser memória de ninguém. E o que acontece? No meu livro tinha essa frase, quando ela está correndo no Hyde Park e fala: eu olhei para o memorial da princesa Diana e pensei, o meu maior medo é ser memória de ninguém. Que para mim é a grande questão dessa protagonista, porque ela fica tão perdida na quantidade de coisas que ela pensa, nas ideias que ela tem e não executa, que ela tem medo de passar o tempo a limpo, que eu acho que a grande questão dela é uma questão com a própria, essa coisa que a gente falou ao início da conversa, com a própria passagem do tempo. Para mim, ela se debate com o tempo.
E ela se sente um zero à esquerda. Então, acho que esse caminho de pensar, meu Deus, esse zero à esquerda, na verdade, é alguma coisa, né? Essa coisa da passagem de alguém para ninguém. Então, bateu muito, assim. Foi uma mágica, essa mágica sincrônica, quem acredita em outras coisas. Eu acredito muito na arte, no poder sagrado da arte, como as coisas se conectam. Então, veio assim o título. E daí, depois, quando a Carola foi escrever A Orelha, ela me atentou para outra coisa, que é isso que a gente já tinha falado, que é outra interpretação, que para mim também foi uma coisa, uma maneira inconsciente de dizer isso, que é esses traumas que não pertenciam a ninguém, eles precisam pertencer a alguém para que essa pessoa consiga, de alguma maneira, construir um presente. Então, também essa memória, porque para mim o livro ele tem um eixo central narrativo que é um trauma muito forte, que é, enfim, que é um abuso que ela sofreu, um abuso sexual que reverbera em todo o resto das relações e na estrutura do próprio livro, que se dá em espiral, nesse sentido de se aproximar e se afastar desse trauma o tempo inteiro. Então, na verdade, a memória de ninguém é isso, pegar uma memória que por ser tão traumática, ficou ali esquecida por muito tempo, que ela vem à tona, se apropria dela, apesar de toda a dor, para conseguir construir algo. Então, tem vários aspectos, mas tudo isso, esse título surgiu desse jeito. Enfim, Perfeito, muito bom. É. Eu acho o título ótimo. Acho muito bom. Dá para Bom, interpretar de fico várias formas, né? De quando se reflete qual que é o legado que eu vou deixar, né? O que que eu vou deixar para trás, né? Eu acho que muito das pessoas que escrevem, de certa forma, tem isso inconsciente, né? Quando eu morrer, os meus livros vão estar aí, a minha poesia vai estar aí, alguém vai poder ler meu livro, que eu tenha feito um exemplar. Mas alguém em algum lugar no mundo Exato. vai reler ele, pode ser daqui 100, 200, 300 anos, né? Tem essas reflexões todas. Então a gente está tendo a Sim. participação da Adília, não sei se vocês estão ouvindo, mas a Adília está participando. Ela leu o livro também, minha Ah, cachorrinha. Dília, sua cachorra. Que lindo o Ela nome, Adília tá Lopes, né? participando aqui, em homenagem a ela. Apesar do Marcelino falar que ela parece a Euridice Fontela. A Euridice, parece mesmo. É a cara da Euridice. É a cara da Ai, Euridice. Pior Marcelino. que É é, viu? Qualquer dia eu impressionante. vou até postar uma foto das duas, da Não, você Euridice e da tem que Adília. fazer essa Uma comparação, você tem que fazer essa montagenzinha. colagem. Merece, porque ela é muito a Oh, cara da Euridice. Helena, a gente tá indo pra reta final do papo. Papo muito bom. O tempo Foi voou. ótimo. Mas eu queria que você desse seu serviço aí, falasse onde o pessoal te acha, onde o pessoal acha seu livro. Você falou que você vai estar na Flip também, como é que o pessoal conversa contigo? gente, antes de tudo, vou agradecer, porque, enfim, deu uma sacudida aqui no domingo. Papo Tava cabeça, vou aqui até beber uma cerveja depois relaxadona dessa. e veio tó. Enfim, adorei nosso papo, achei muito gostoso. É muito bom Ótimo. sair Foi transformado ótimo. de alguma conversa, né? Eu me senti Ah, transformada, muito assim, bom, meio que viu? O mudou Rabiscos minha ficou chave do bonito também dia. hoje. É, foi Mesmo. muito Vai ficar um gostoso. episódio Obrigada, bem gente. gostoso para quem vai escutar aí. Tenho certeza que vai ser bem, bem Com bacana. certeza. Tô doida para conhecer vocês semana que vem. Também, vai ser Semana que vem ótimo. estaremos juntos, então, hein? Sim. E aí, para a gente fechar essa pergunta que você me fez do livro, está à venda nas livrarias, no site da editora Nós, que é a nossa editora, minha e do Tadeu. Colegas de editora. Sim, Super editora. super editora, maravilhosa, Beijão pra Simone. Simone. Simone É. querida. Enfim, e eu vou estar na Flip também, nós vamos nos encontrar. Meu Instagram é Helena Machado, escritora. E é isso, meu Facebook é Helena Machado. E estamos aí na vida, nas redes. Vamos seguindo. Helena, nome da minha filha, inclusive. Eu amo Olha! esse nome, eu sou suspeita. Olha, Lua. O seu nome é Lua mesmo? Luana. Luana. Lu é por minha conta. É mãe da Ai, mas é Helena. lindo. Que Ô, Helena, lindo. você deve ter dificuldade quando as pessoas vão procurar seu nome. Helena Machado, né? Aí Deve ter já vai, tem um remete. monte. Machado de Assis, ligando. Sim! Exato, total, Aquela coisa maluca, né? Obrigado pelo total. papo, viu? Obrigada a Adorei falar vocês. contigo. O Adorei episódio foi também. muito bonito. Lua, minha amada Lua, obrigado por estar comigo aí nessa empreitada do Rabiscos. Imagina, obrigada a você, alegria minha. Estamos Total, sempre honra. juntos. É uma honra sempre estar aqui recebendo gente tão boa, tão talentosa. Muito bom. Pessoal das editoras, não tivemos recebidos essa semana, por motivos que eu falei, que eu não fui no correio, mas estamos aqui. Pessoal que quiser mandar livro, então, para o Rabiscos,
Tem a caixa postal aqui na descrição e também podcastrabiscos@gmail.com. Pode mandar dúvidas, sugestões de pauta, críticas, que a gente ouve e lê todos os e-mails. Infelizmente, a gente não consegue ler todos os livros que vocês nos enviam. A gente queria muito, que eu falei para a Lua, se a gente fosse ter um programa diário, a gente teria aí 6 meses fácil de programa, só com o material que é enviado para a gente, já pronto. Então, a gente não consegue ler tudo, Fácil. infelizmente, porque é um episódio por semana apenas. Mas a gente tem todos os livros com muito carinho, a gente analisa tudo com muito carinho também, no serviço curatorial nosso aqui, de troca. Obrigado a todos. Quinta-feira tem Carol Pedrosa com Cabine no Filme. Bom dia, boa tarde, boa noite.